No vídeo de hoje eu vou falar com você que está tendo dificuldade em sentir o glúteo durante o treino de glúteo. É muito comum vocês quererem desenvolver essa musculatura e mesmo vocês tendo um treino isolado, só um dia de treinar glúteo, vocês não sentirem mesmo assim. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns pontos que são importantes vocês se atentarem para que isso não esteja aí sabotando seus resultados, tá? Então vamos lá, ó. Por isso que você não sente glúteo nos treinos. Então coloquei uma imagenzinha ilustrativa dos glúteos, mas vamos partir aqui para o que importa, né? Primeiro, vocês precisam entender que existe particularidades do glúteo, que talvez você não saiba, e isso pode estar prejudicando seu resultado. Primeiro, o glúteo é um músculo fásico. E o que isso quer dizer? Músculos fásicos, por conta ali da construção deles, do tipo de fibra, de uma série de fatores, eles são músculos que tendem a facilmente atrofiar quando entram em desuso. Então, por exemplo, vamos pensar no glúteo. Essa musculatura é uma musculatura fásica, então facilmente ela se encurta e quando ela se encurta, ela deixa de ser ativada de maneira eficaz, tá? Isso é uma particularidade do músculo fásico, que é o seu glúteo. Quando isso acontece, fica muito difícil de você sentir o glúteo durante os treinos. Porque essa musculatura ela tá inativa, ela tá atrofiada e você não consegue uma conexão neural com ela. Então você aciona uma série de outras musculaturas, mas não aciona o glúteo. E aí a gente já vai de gancho para o segundo ponto, que é o seguinte, ó. Existem muitos músculos auxiliares para o glúteo. Então pensa o seguinte, cada músculo tem suas funções. E existem vários outros músculos que compartilham da função do seu glúteo. Então, quando ele sai de jogada, quando ele fica atrofiado, quando ele fica esquecido, existem outras musculaturas que vão conseguir fazer a função que aquele glúteo deveria fazer. E o pior é o seguinte, lembra que o glúteo é um músculo fásico, né? Essas outras musculaturas, grande parte delas são musculaturas tônicas. Então, ao invés delas atrofiarem, ficarem inativas, como é o caso do glúteo, essas musculaturas elas ficam tensionadas e muito fortes. E aí a gente cria o ambiente perfeito, onde o glúteo está inativo e fraco e essas outras musculaturas que exercem a mesma função, elas estão fortes e tensionadas. E aí elas acabam roubando a função do glúteo. Então por isso que é muito comum quando você treina um treino isolado de glúteo, no fim do treino você está sentindo o posterior, você está sentindo o quadrado lombar, mas você não está sentindo o glúteo. E por fim, é uma musculatura, o glúteo, que é muito afetado por desvios posturais. Então, existe uma série de desvios posturais que pode acontecer. É muito comum a gente ver nas mulheres uma fraqueza de glúteo médio, a gente vê um drop pélvico, a gente vê uma antiversão, que é aquela curvatura maiorzinha das costas, a gente vê uma rotação de quadril. Tudo isso vai impactar em como o seu glúteo vai trabalhar. Por quê? Quando a gente tem qualquer desvio postural que envolve a sua pelve, essa região aqui que vocês chamam de cintura, o seu glúteo ele não consegue trabalhar direito. Justamente porque o seu glúteo está repousado ali sobre a sua pelve. E quando a sua pelve ela desalinha, esse glúteo ele tem dificuldade de trabalhar. E com essa dificuldade de trabalhar, com os músculos auxiliares muito tensionados e com o glúteo morto, esquecido pelo seu corpo, é o ambiente perfeito para que você não consiga sentir os glúteos no treino e para que você não consiga evoluir essa musculatura, tá? Então, pensando em tudo isso, recomendo que você observe o seu histórico de treino, que você se observe nos treinos e comece a pensar nesses detalhes, tá? Depois que você pensar em tudo isso, a gente tem aqui alguns cuidados que a gente precisa tomar durante o treino. Então, são pontos muito importantes. Primeiro, refinar a técnica e alinhamento mecânico, tá? É muito importante isso aqui. Por exemplo, um exercício excelente para glúteo é a elevação pélvica, porque a gente consegue ter um torque constante durante o movimento, a gente consegue ter uma boa produção de força, a gente consegue ali colocar o seu posterior num estado que ele não vai ajudar tanto o seu glúteo. Só que para que isso aconteça, a gente precisa ter um alinhamento mecânico e uma técnica muito boa, porque senão não vamos criar esse ambiente. Então pensa o seguinte, você chega lá para fazer a elevação pélvica, só que você não tem a mínima ideia de como que é a técnica. Então você posiciona o pé de qualquer forma, você simplesmente joga o peso para cima e aí você não consegue sentir o glúteo.
O que é que você precisa entender? A flexão de joelho na elevação pélvica tem que estar em 90 graus. O seu pé não pode estar muito na frente, também não pode estar muito atrás. Você tem que iniciar o movimento fazendo uma retroversão da pelve para que a gente evite fazer uma hiperextensão da coluna lombar, para que o seu glúteo consiga ter um bom trabalho, uma boa produção de força. Então, esse ponto aqui, pessoal, ó, técnica e alinhamento mecânico é um ponto muito importante, tá? Nunca se esqueçam disso aqui. Depois disso, outra coisa muito importante para a gente ter aqui no seu treino são as pré-ativações. João, o que são pré-ativações? As pré-ativações são exercícios acessórios que vão entrar antes dos exercícios principais. Mas não confundam pré-ativação com pré-exaustão. A pré-ativação a gente só precisa sinalizar aquela musculatura, não precisa fadigar ela, tá? Então você vai fazer ali, vamos supor que você vai utilizar uma mini band, vai fazer uma extensão de quadril com mini band, uma abdução de quadril com mini band, mas isso não precisa ser extremamente deletério para sua musculatura, não precisa arder, não precisa cansar, não precisa queimar, não precisa nada. É só para a gente sinalizar aquela musculatura que ela vai ser treinada e criar um ambiente favorável. Então, quando você coloca pré-ativações e faz ela de maneira certa no seu treino, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem estabilização da pelve. Essa pelve sua, que ela podia estar inclinada para o lado, inclinada para frente, ela não vai ficar, porque a tendência é que com essas musculaturas que trabalham ali fazendo equilíbrio, sendo ativadas, elas vão equilibrar essa pelve sua e vai proporcionar um treino muito melhor. E a gente já começa uma preparação para o treino. Então, se você tem uma dificuldade de criar uma conexão neural com aquela musculatura, colocando essas pré-ativações aqui, você já começa a facilitar para o seu corpo esse entendimento de que você vai treinar aquela musculatura, de que a gente precisa que ela esteja ativada, tá? Outro ponto importantíssimo de vocês prestarem atenção é o alongamento. Então, os alongamentos, eles são essenciais. Por quê? Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente não esquecer dos detalhes. Lembra que os músculos fásicos, esses aqui, ó, quando eles encurtam, eles atrofiam, que é o caso do glúteo. Os músculos auxiliares, como por exemplo os posteriores de coxa, são músculos tônicos. Então, quando eles encurtam, eles ficam fortes e muito tensos. Se a gente coloca alongamentos estratégicos de maneira para alongar os músculos fásicos, que é o glúteo, traz ele para o tamanho normal onde ele vai produzir força, e alongar os músculos auxiliares, que são músculos tônicos, e coloca eles de maneira que eles vão diminuir tensão, a gente começa a criar um ambiente para que aquele glúteo comece a trabalhar e se desenvolver. Então, grande parte da solução dos seus glúteos está nisso aqui, certo? Então, vocês precisam prestar muita atenção. Se com todos os vídeos aqui do meu canal você não consegue fazer isso ainda, eu vou te dar duas opções, tá? Você pode comentar aqui nesse vídeo qual que é a sua dúvida, o que você não conseguiu entender, se tem algo que você quer que eu traga uma aula aqui no YouTube, porque eu não fiz o vídeo ainda, porque esses vídeos que eu faço aqui eu considero aulas, tá? Então, se tem algum tema que você quer que eu fale, pode deixar aqui nos comentários. A segunda opção é, se você acha tudo isso muito complexo ou não tem tempo para estar pensando em tudo isso na hora de montar o seu treino, o primeiro link da descrição do vídeo é a minha consultoria online, e na minha consultoria online eu coloco tudo isso aqui em prática e te entrego o seu treino da melhor maneira possível, tá? Então vamos lá, já pensamos aqui em pré-ativações, já pensamos em alongamentos, já pensamos em todo esse ambiente aqui que a gente vai proporcionar para o nosso glúteo. Agora a gente vai pensar na hora de planejar o treino. Isso aqui você vai se preocupar na hora de treinar. E na hora de planejar o seu treino, aí você precisa fazer o seguinte. Preocupe-se primeiramente com o volume de treino. Então, é muito comum vocês ali, na hora de selecionar os exercícios, ou vocês, ou o profissional da academia de vocês, por conta da disponibilidade de aparelho, sempre tende a colocar pouco treino de glúteo, pouco exercício de glúteo. A depender das estruturas que você treine, geralmente a gente tem ali uma elevação pélvica, tem a polia para fazer extensão de quadril, mas nunca foge muito disso, tá? Então, se você vai pedir para o profissional da academia montar o seu treino, fale para ele que você quer evoluir glúteo, que ele vai dar uma atenção melhor para isso aqui. Se você mesmo está elaborando o seu treino,
pense no volume de treino quando for montar. Então, adicione exercícios de maneira inteligente para que isso aqui seja um bom volume. Já de gancho na seleção de exercícios, a gente também precisa ficar esperto, porque se você está querendo desenvolver glúteo, você precisa de exercícios direcionados para ele. É muito comum a gente ver exercícios de glúteo multiarticulares e que são exercícios em conjunto. Então, por exemplo, agachamentos e suas variações, tá? Agachamento no Smith, agachamento búlgaro, agachamento livre, todos eles, desde que você faça com a boa profundidade, passando ali dos 90 graus de flexão de quadril, chegando entre algo em torno de 100, 120 graus, já são ótimos para o trabalho do glúteo. Não estou dizendo que eles não servem, eles servem, são excelentes. Porém, se você quer evoluir glúteo de maneira sensacional, eficaz, você precisa direcionar exercícios para o glúteo. Então, além de fazer esses exercícios, você precisa de exercícios isolados. E aí a gente tem extensão de quadril no banco romano, elevação pélvica, extensão de quadril na polia. Quando a gente fala exercícios isolados, não é que só apenas o glúteo vai trabalhar ali, não. Mas são exercícios que conseguem direcionar o estímulo de forma digamos que facilitada para que o seu glúteo consiga produzir força, tá? Então você precisa prestar atenção nessa seleção de exercícios. E um outro ponto importante é divisão de treino e tempo de recuperação. Às vezes vocês se apegam ali no ABC, ABCD, ABCDE e querem ficar engessando isso. Não se apeguem tanto nisso, tá? Façam divisões de treino de acordo com a sua necessidade, levando em conta a sua curva de recuperação, que é muito importante, inclusive foi citado aqui já, porque eu tenho clientes da minha consultoria treinando glúteo 3 vezes por semana e tendo resultados excelentes. Você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com o volume de treino e com a seleção de exercícios, nesse caso de treinar o grupo muscular mais vezes na semana, mas é uma coisa 100% possível de acontecer, tá? E por último, mas não menos importante, eu já deixei até aqui, que é intensidade de treino. Galera, vocês pecam muito na intensidade do treino de glúteo, muito, muito, muito mesmo. Ó, o glúteo, ele é um músculo que ele é muito forte. Ele consegue produzir muita força, é um dos músculos mais fortes do corpo. E quando você faz um treino de glúteo onde você não dá uma porrada nele de verdade, e quando eu falo porrada, eu não estou falando de um monte de técnica avançada, de um monte de volume de treino, eu estou falando de peso, de intensidade de treino, muito raramente o seu glúteo vai desenvolver, tá? Então, utilizem bastante os exercícios que vocês conseguem deslocar muito peso, como o exemplo dos agachamentos, do levantamento terra sumô, a própria elevação pélvica. São exercícios excelentes para que a gente consiga dar bastante estímulo mecânico para o glúteo. Então, utilizem esses exercícios para conseguir evoluir essa musculatura e encaixem os exercícios acessórios de forma pontual no fim do treino para conseguir lapidar realmente esse glúteo, tá? Espero que esse vídeo tenha conseguido te ajudar de alguma maneira. Se ele colaborou contigo, se ele te ajudou, se inscreve aqui no canal, não esquece. Se ele não ajudou como você queria ou teve algo que você não conseguiu entender, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer questão de gravar outro vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, tamo junto, let's bora!